No instante em que você sente a necessidade de se justificar, a batalha já começou em desvantagem para você. Imagine a cena. Alguém questiona suas intenções, coloca em dúvida sua competência, distorce suas palavras ou interpreta suas ações da pior maneira possível. Seu coração acelera, sua mente procura argumentos, lembranças e explicações capazes de provar que você está certo. Você acredita que, se encontrar as palavras perfeitas, conseguirá mudar a percepção daquela pessoa. Mas é exatamente nesse momento que você entrega a ela algo muito mais valioso do que uma explicação. Você entrega o controle da situação. O mundo raramente julga apenas o conteúdo do que você diz. Ele observa sua postura, sua confiança e, principalmente, sua necessidade de convencer. Quem se apressa em se justificar transmite, ainda que sem perceber, a impressão de que depende da aprovação alheia para validar quem é. E é justamente esse mecanismo que Nicolau Maquiavel compreendeu como poucos. Para ele, o poder não está apenas nas ações, mas também na maneira como elas são percebidas. Quanto mais você tenta provar seu valor, mais demonstra que acredita que ele pode ser retirado por outra pessoa. A maioria das pessoas vive presa à necessidade de ser compreendida. Elas querem explicar cada decisão, justificar cada escolha e responder a cada crítica, como se a própria dignidade dependesse disso. Mas existe uma armadilha invisível nesse comportamento. Quando você aceita explicar constantemente quem é ou por que fez determinada coisa, está aceitando, de forma implícita, que o outro possui autoridade para julgar sua vida. Você passa a jogar um jogo em que nunca poderá vencer completamente, porque sempre haverá alguém disposto a encontrar uma nova dúvida, uma nova acusação ou uma nova interpretação para contestar sua versão dos fatos. Maquiavel entendia que as relações humanas são marcadas pela disputa por influência. Nem sempre essa disputa é explícita. Muitas vezes ela acontece em conversas comuns, em reuniões de trabalho, dentro da família ou entre amigos. Quem controla a narrativa geralmente controla a percepção das pessoas, e aquele que se vê obrigado a responder constantemente ocupa uma posição defensiva. Na estratégia, quem apenas reage raramente dita o rumo da batalha. É o outro quem estabelece o ritmo, escolhe os temas e obriga você a gastar energia tentando reparar uma imagem que talvez nem precisasse ser defendida. Isso não significa viver de arrogância ou jamais admitir um erro. Existe uma enorme diferença entre assumir responsabilidades e viver se justificando. Admitir um erro é um ato de força, porque demonstra maturidade e consciência. Já justificar cada passo da própria existência revela dependência emocional da aprovação externa. Pessoas verdadeiramente seguras não sentem necessidade de transformar cada crítica em um debate. Elas compreendem que nem toda opinião merece resposta e que nem toda acusação precisa ser desmentida. Na prática, muitos manipuladores utilizam exatamente esse mecanismo. Eles fazem perguntas provocativas, levantam suspeitas ou lançam acusações vagas, apenas para colocar você na posição de defesa. Enquanto você fala sem parar tentando esclarecer tudo, eles permanecem observando, percebendo sua insegurança crescer. Quanto mais você explica, mais parece procurar permissão para existir. É um paradoxo curioso. Acreditar que muitas palavras restauram a credibilidade, quando na realidade muitas vezes elas apenas reforçam a impressão de fragilidade. Os indivíduos mais respeitados costumam dominar uma habilidade rara: a capacidade de permanecer em silêncio quando o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. Eles sabem que a reputação não é construída por discursos intermináveis, mas pela consistência das ações ao longo do tempo. Afinal, palavras podem convencer por alguns minutos, mas comportamentos convencem durante anos. Quando sua vida fala por você, as explicações tornam-se cada vez menos necessárias. Vivemos em uma época em que todos sentem a obrigação de responder imediatamente. Redes sociais incentivam justificativas públicas, pedidos de desculpas constantes e esclarecimentos intermináveis. Parece que qualquer mal-entendido exige um pronunciamento.
Porém, quanto mais uma pessoa tenta controlar cada interpretação que fazem dela, mais perde sua própria liberdade. A verdade é que você jamais conseguirá controlar completamente a opinião dos outros. Sempre existirão pessoas determinadas a enxergar exatamente aquilo que desejam enxergar. Maquiavel observava que o poder também está na capacidade de suportar interpretações erradas sem entrar em desespero. Quem conhece seu próprio valor não precisa transformá-lo em um argumento. Quem sabe onde está indo não perde tempo tentando convencer aqueles que decidiram não compreender. Em muitos casos, a melhor resposta não é uma explicação brilhante, mas a continuidade silenciosa do próprio caminho. Isso exige autocontrole, algo cada vez mais raro. O impulso de responder nasce do ego ferido, da necessidade de proteger a própria imagem. No entanto, maturidade significa entender que sua identidade não pode depender da aprovação de cada pessoa que cruza seu caminho. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa desfazer todas as críticas, nem convencer todos de que suas intenções eram boas. Em muitos casos, a serenidade de seguir em frente comunica muito mais confiança do que qualquer discurso elaborado. No fim das contas, as pessoas esquecem rapidamente aquilo que você disse, mas lembram da maneira como você se comportou sob pressão. Permanecer firme diante de julgamentos, sem cair na armadilha das justificativas intermináveis, demonstra um tipo de força que palavras dificilmente conseguem transmitir. É essa postura que Maquiavel considerava indispensável para quem deseja preservar sua autoridade, sua influência e sua independência. Porque no jogo da vida, nem sempre vence quem fala melhor. Muitas vezes vence quem sabe exatamente quando não dizer absolutamente nada. Mas como transformar essa ideia em uma prática diária? Afinal, viver sem se justificar não significa tornar-se frio, indiferente ou incapaz de dialogar. Significa apenas compreender que existe uma enorme diferença entre explicar por respeito e justificar-se por medo. A motivação por trás das suas palavras muda completamente o efeito que elas produzem. Quando você fala porque escolheu esclarecer uma situação, continua no controle. Quando fala porque sente desespero para ser aceito ou compreendido, já entregou esse controle a outra pessoa. O primeiro passo é aprender a suportar o desconforto de ser mal interpretado. Essa talvez seja uma das habilidades emocionais mais difíceis de desenvolver. Desde pequenos somos ensinados a corrigir imediatamente qualquer impressão negativa sobre nós. Queremos que todos entendam nossas intenções, reconheçam nosso esforço e validem nossas escolhas. Porém, a realidade é que isso nunca acontecerá de forma completa. Sempre existirá alguém que enxergará suas atitudes através das próprias crenças, inseguranças e preconceitos. Gastar energia tentando controlar essa percepção é uma batalha impossível de vencer. Imagine que você tomou uma decisão importante na sua carreira. Você recusou uma oportunidade que parecia excelente porque sabia que ela não estava alinhada aos seus objetivos de longo prazo. Rapidamente surgem opiniões. Dizem que você desperdiçou uma chance, que teve medo, que não sabe aproveitar oportunidades. Seu impulso natural será explicar todos os detalhes da decisão, mostrar seus planos e convencer os outros de que fez a escolha certa. Mas pergunte a si mesmo: isso realmente mudará a opinião dessas pessoas? Na maioria das vezes, não. Elas apenas encontrarão novos argumentos para questioná-lo. Enquanto isso, você estará desperdiçando tempo e energia tentando administrar expectativas que nunca foram suas. A mesma lógica vale para os relacionamentos. Muitas discussões se prolongam porque ambas as pessoas acreditam que precisam convencer uma a outra. Quanto mais uma explica, mais a outra encontra brechas para novos questionamentos. O diálogo deixa de ser uma troca de ideias e se transforma em uma disputa para definir quem possui a verdade. Em muitos casos, a atitude mais madura não é vencer o debate, mas reconhecer que nem toda pessoa está disposta a compreender seu ponto de vista. Algumas já decidiram o que querem acreditar antes mesmo de você abrir a boca. Outro exercício importante é permitir que suas ações falem antes das suas palavras.
Se você precisa repetir constantemente que é competente, confiável, inteligente ou honesto, talvez esteja tentando substituir com discurso aquilo que deveria ser demonstrado com o comportamento. Pessoas verdadeiramente fortes constroem uma reputação silenciosa. Elas entendem que credibilidade não nasce de argumentos, mas da repetição consistente de boas atitudes ao longo do tempo. Isso exige paciência. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde todos querem respostas rápidas e reconhecimento instantâneo. Mas a autoridade verdadeira é construída lentamente. Ela aparece quando você mantém sua postura mesmo diante das críticas, quando continua fazendo o que acredita ser correto, sem sentir necessidade de anunciar isso ao mundo. Com o tempo, as pessoas deixam de prestar atenção nas acusações e passam a observar os resultados. Também é importante aprender a identificar quando alguém está tentando provocar uma justificativa. Existem pessoas que fazem perguntas não para entender, mas para testar sua segurança. Elas questionam suas escolhas, desafiam suas opiniões ou fazem comentários irônicos apenas para observar sua reação. Se você cai nessa armadilha e começa uma longa defesa, entrega exatamente o que elas procuravam: a confirmação de que conseguiram desestabilizá-lo. Em vez disso, pratique responder com calma, poucas palavras e absoluta tranquilidade. Nem toda provocação merece um debate. Existe ainda um princípio que Maquiavel provavelmente consideraria essencial: preserve sua energia para aquilo que realmente produz resultados. Cada minuto gasto tentando convencer pessoas determinadas a discordar é um minuto que deixa de ser investido em crescimento, aprendizado e construção da própria vida. O sucesso silencioso costuma ser uma resposta muito mais poderosa do que qualquer argumento brilhante. Isso não significa ignorar críticas construtivas. Pelo contrário, pessoas sábias escutam, refletem e corrigem seus erros quando necessário. A diferença é que elas fazem isso porque desejam evoluir, não porque sentem desespero para preservar a própria imagem. Elas conseguem separar uma crítica útil de um ataque destinado apenas a provocar insegurança. No fim, aplicar esse ensinamento significa desenvolver uma confiança que não depende da aprovação externa. É compreender que sua paz vale mais do que vencer discussões inúteis. É aceitar que algumas pessoas nunca compreenderão suas escolhas. E tudo bem. Você não precisa transformar sua vida em um tribunal onde passa o tempo inteiro apresentando provas da sua inocência ou do seu valor. Quanto menos você sentir necessidade de convencer os outros sobre quem é, mais livre se tornará. E essa liberdade muda completamente sua postura diante do mundo. Você passa a agir com mais serenidade, toma decisões com mais convicção e deixa de carregar o peso de tentar controlar aquilo que nunca esteve sob seu domínio, a opinião alheia. É justamente nesse momento que a filosofia de Maquiavel revela sua maior força. O verdadeiro poder não está em fazer todos acreditarem em você. Está em não precisar mais disso para continuar caminhando. No fim, talvez a maior lição de Maquiavel não seja sobre manipular pessoas, mas sobre dominar a si mesmo. Porque a verdadeira força não aparece quando tudo está a seu favor. Ela aparece quando você é criticado, mal interpretado ou julgado injustamente, e ainda assim escolhe permanecer firme. A maioria das pessoas reage por impulso, sente a necessidade de responder imediatamente, de provar que está certa e de convencer quem está do outro lado. Mas aqueles que realmente compreendem o jogo da vida sabem que nem toda batalha merece ser travada. A maturidade começa quando você entende que sua paz vale mais do que a aprovação de estranhos. Seu valor não aumenta porque alguém finalmente reconheceu suas qualidades, nem diminui porque alguém decidiu questioná-las. Pessoas seguras não desperdiçam energia tentando controlar cada opinião que surge sobre elas. Elas investem essa energia em crescer, aprender, construir resultados e viver de acordo com seus próprios princípios. Lembre-se, as pessoas podem duvidar das suas palavras, mas terão muito mais dificuldade em ignorar uma vida marcada por consistência. Com o tempo, suas atitudes responderão perguntas que nenhuma explicação conseguiria responder. O sucesso
A disciplina, a serenidade e a coerência falam em um volume muito mais alto do que qualquer justificativa. Então, da próxima vez que sentir aquela vontade quase irresistível de explicar cada detalhe, convencer alguém de que você estava certo ou provar que suas intenções eram boas, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: estou falando porque escolhi ou porque preciso da aprovação dessa pessoa? Essa simples pergunta pode mudar completamente sua postura diante da vida, porque no final, quem conhece o próprio valor não precisa anunciá-lo. Quem sabe quem é não vive tentando convencer o mundo disso. E quem domina as próprias emoções possui um poder que nenhuma discussão é capaz de tirar.